Hare Krishna. Repita comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Pada Krishna Bhuta Simati Vidyānanda Daska Swamiti Naste Guru Sai Pramita Se Prabhupada Brahmadari. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. No 11º canto, 10º capítulo, versos 27 a 29. A gente leu na aula passada o verso, os 3 versos e os significados das palavras, e a gente comentou bastante. Então, e aí faltou o significado, que é bastante extenso. Então, que na verdade, então a gente vai fazer agora, eu vou reler o verso. E vocês podem ler comigo, repetindo comigo, e depois a gente lê o significado junto e a gente passa para o próximo verso, tudo bem? Então repita comigo, por favor, os versos 27 a 29. Se um ser humano se ocupa em atividades irreligiosas e pecaminosas, seja em decorrência de má associação, seja por não conseguir controlar os sentidos, com certeza, desenvolverá uma personalidade cheia de desejos materiais. Ele então se torna avarento com os outros, ganancioso e sempre ansioso por explorar os corpos das mulheres. Quando a mente fica assim tão poluída, ele se torna violento e agressivo. E sem a autoridade dos preceitos védicos, abate animais inocentes em prol do gozo dos sentidos, adorando fantasmas e espíritos. O homem perplexo cai de vez nas garras das atividades desautorizadas. E por isso vai para o inferno. Onde recebe um corpo material contaminado pelos mais tenebrosos modos da natureza. Nesse corpo degradado, ele infelizmente continua a executar atividades inauspiciosas que aumentam enormemente sua futura infelicidade. E por isso, torna a aceitar um corpo material semelhante. Que felicidade há de ter para quem se entrega a atividades que inevitavelmente terminam em morte. Então, como vocês viram, foi um verso intenso, né? Foram versos, né? Um parágrafo, né? A gente fala assim, quando tem vários versos, a gente chama de um parágrafo. Então foi um parágrafo intenso. Então deu muito para falar na aula passada, a gente falou bastante sobre essa natureza, né?
essa natureza pesada que decai, que leva a gente para a infelicidade, né? E como a atividade que a gente chama de pecaminosa, a atividade que é adármica, que vai contra o Dharma, ela faz mal para quem a comete, mas, né, claro que afeta outras pessoas, mas no yoga o foco sempre é que se você comete esse tipo de atividade, você vai sofrer. Não porque, né, como a Krishna, você vai para o inferno, não porque você mas porque você mesmo está sofrendo, né? Você está fazendo uma atividade infeliz. Então não tem como ser feliz fazendo maldade. A felicidade da pessoa que faz maldade, ela é uma felicidade nos modos tenebrosos da natureza. Ela é uma felicidade muito ilusória e que logo, logo volta com sofrimento e miséria na vida da pessoa. Então a gente falou muito sobre isso. Agora vamos ler o significado. Senão se me empolga aqui e falo de novo a aula inteira sobre o verso e a gente não vai sair daqui. Significado. Na análise védica da vida civilizada, há dois caminhos. Quem aceita o caminho de Nivritti Marga renuncia de imediato ao gozo dos sentidos e purifica sua existência através da execução de austeridade e atividades devocionais. Então tem esse caminho chamado Nivritti Marga. Nivritti Marga é o caminho, então, que você está escolhendo não se envolver com o mundo material. Nivritti Marga. É chamado o caminho da autorrealização, o caminho da iluminação. Então, você tem essa escolha. Todo ser humano pode optar por seguir o caminho de Nivritti Marga. No caminho de Pavritti Marga, o indivíduo fornece aos sentidos um suprimento constante de objetos dos sentidos, mas consome estes objetos dos sentidos sob regulações estritas e através de cerimônias ritualísticas, dessa maneira purificando aos poucos o coração e saciando os sentidos materiais. Então tem esse outro caminho de Pavritti Marga, onde a pessoa tem muitos desejos, mas pelo menos ela faz a coisa de forma nobre. É um materialista que está tentando satisfazer seus desejos materiais, está buscando a felicidade dentro do mundo material, de fora para dentro, mas pelo menos mantém-se nos padrões dármicos. Porque você pode ser um materialista dármico e você pode ser um materialista pecaminoso. O projeto todo de materialismo já não é muito bom. Em geral, é isso que o yoga está falando para você não fazer, porque, né, não leva a lugar nenhum. Mas você pode fazer ele de uma forma dármica e você pode fazer de uma forma que é adármica. Então, quando você faz ele de forma dármica, significa o quê? Por exemplo, significa que, tudo bem, você quer comer, você quer satisfazer, né? É muito sempre bom, né? Satisfazer a língua é um projeto de satisfação dos sentidos principal, né? Então, a gente vai comer bem. Mas você pode comer bem comidas, né, que foram oferecidas numa praçada, né? Então você pode comer bem comida que não tem violência, né? Ou você pode tentar satisfazer a língua, como a gente viu no caso aqui desses comendo animais, né? Matando animais inocentes para a satisfação dos sentidos, que isso é muito pecaminoso. Então, os dois estão satisfazendo a língua, mas um de uma forma dármica e de outro de uma forma adármica. Né? Você quer fazer sexo? Tudo bem. Então você pode fazer sexo? Casa, acha um parceiro bacana e tal, se compromete, então tem série de compromissos e tal, e você fica à vontade. Então você está tendo seu sexo? Tá, mas você está fazendo isso de forma dármica. Ou você pode sair por aí, né, contratando com prostitutas ou traindo esposo, esposa. Aí, isso é uma forma adármica de fazer. Então, os dois estão tendo sexo, mas de uma forma dármica e de outra forma adármica. E assim por diante. Então, esse Pavritti Marga é o caminho da pessoa fazendo de forma dármica. Infelizmente, como se explicou neste verso no anterior, o caminho de Pavritti Marga é extremamente volátil. Porque ao invés de se desapegar, a entidade viva muitas vezes se descontrola e fica ainda mais viciada
em gozo dos sentidos. No verso anterior foi descrito o caminho do gozo dos sentidos regulado e autorizado, e neste verso se descreve o caminho do gozo dos sentidos demoníaco e desautorizado. Então a gente viu na aula retrasada que é aquele caminho da pessoa que faz tudo corretamente, nesse caminho do Pavriti Marga corretamente, ela pode chegar a ter um nível de desfrute material incrível, celestial, a gente falou, né? Pessoa elevada para planetas incríveis, com aeroplanos e tudo. Então você pode ter esse nível de desfrute material, que ainda é ruim, que a gente está falando, isso não adianta nada, porque você vai fazer isso tudo e depois você vai morrer e nascer aqui de novo. Então ele fala, Arjuna, por favor, não faça isso na Bhagavad Gita. Aqui ele está falando com Uddhava, mas na Bhagavad Gita, Krishna também toca nesse mesmo assunto e fala que Arjuna, não faça isso, porque é trocar 6 por meia dúzia, né? Você está aqui agora, aí você vai fazer todo um trabalho para conseguir ter uma vida material cheia de desfrute material celestial, para depois o quê? Você ter que voltar a nascer aqui. E aí? Então tem um verso bacana na Bhagavad Gita, onde Krishna diz que o yogi não se deleita naquele prazer que tem um começo, meio e fim. Porque ele sabe, se vai ter um começo, meio e fim, aí eu vou ter que fazer tudo de novo depois. Então o yogi está buscando um prazer que não tem começo, nem meio, nem fim, é um prazer eterno. É o prazer que vem da alma, que não é um prazer de fora para dentro, é um prazer de dentro para fora. Esse não tem limites, esse é constante, perene, natural e eterno. Sem limites. O prazer do amor. Então ele está falando, não faça esse prazer de fora para dentro, que começa e acaba, faz esse de dentro para fora. Que sempre existiu e está lá te esperando e sempre vai existir depois que você se reconectar a ele. O que acontece com o prazer material? O problema dele é que mesmo você fazendo ele direitinho, a coisa acaba perdendo o controle. Por isso que a gente usa um termo aqui, volátil. A gente vê isso nas histórias da cultura védica, nos Puranas, com as figuras dos Asuras. E os Asuras são seres, né, da pesada, alienígenas de outros planetas até. E eles, como você pode ver nas histórias, eles fazem tudo muito certinho. Eles fazem rituais, eles fazem a coisa religiosa direitinho. Eles fazem caridade, eles mantêm a ordem social, eles fazem um bom governo, eles fazem trabalhos sociais, eles fazem todo esse trabalho, são muito bons, parecem muito bonzinhos, são seres da pesada, né, os asuras védicos, mas eles fazem tudo certinho. Você pensa, o que é isso? Ele está fazendo ritual, ele tem sacerdotes, ele tem toda a sociedade está lá, ele faz caridade, ele mantém todo mundo, defende o pessoal. Parece tudo muito bom, né? Mas o que acontece quando a pessoa tem essa mentalidade material, se ela não tem essa busca espiritual, ela não entende que tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro, se ela está nessa busca externa, a coisa perde o controle. Inevitavelmente surge, como foi falado aqui, a violência e a agressão. Porque se você está buscando tudo de fora, vai ter competição aqui fora. Você vai ser frustrado. Você vai querer algum prazer e esse prazer vai ser tirado de você ou impedido de alguma forma. E você vai ficar com raiva. Você vai ficar insatisfeito. O prazer teve começo, meio e fim. Quando ele acabou, você vai ficar frustrado. Você vai ficar querendo que aconteça de novo. Aí vai ter que achar de novo ele. Então você fez tal, comeu, um almoço incrível. 3 horas depois você está com fome. 5 horas depois você está morrendo de fome. Aí você vai ter que comer de novo. Fez sexo, foi incrível e tal, mas e aí? Vai querer de novo. E aí? Com quem? De que jeito? Aí diz, a mesma pessoa cansou. Aí o que você vai fazer? Então ele gera uma ansiedade constante. E essa ansiedade gera violência, gera raiva, gera medo. Então por isso que Krishna tem explicado nesse capítulo
que esse tipo de programa de satisfação material dos sentidos, ele não dá certo. Não é porque ele está falando que é ruim só para ser chato, não é que os sábios, eu falo assim, os sábios, os avatares, eles não vêm só para atrapalhar a sua vida, não. Não é só para ser chato, não. É porque ele está dizendo, não funciona, é sabedoria, não vai dar certo isso aí que você está fazendo. É como um pai chega e fala, isso aí não vai dar certo. Não estou falando isso para ser chato, não, porque isso não é legal para você. Não vai ser bom você não vai ficar feliz fazendo isso aí. Porque gera essa aflição, você sempre quer mais, não tem de onde tirar, você está incompleto. E de fora para dentro gera escassez. Não é o sistema natural, não é quem você realmente é. Enquanto você quiser buscar de fora para dentro, você vai ter dificuldades. Então isso gera essa violência, gera essa tendência à degradação. Quem se dedica ao prazer dos sentidos, inevitavelmente vai se degradar. Vai acontecer, vai perder, vai tentar ficar tudo dármico, mas aí começa a perder e tal. E a gente vê isso também nas histórias védicas, eles apontam isso, não só nos Asuras, que já mais, mas também nos Devas. Então você vai ver histórias na cultura védica de Indra cometendo barbaridades, de estupros acontecendo no mundo celestial. Porque eles também perdem, porque está lá desfrutando, perdem. De ficarem bêbados, de cometerem, ofenderem sábios, de perderem controle, excessivo orgulho, isso entre os devas, né? Entre os devas, de ficar, embriagado, de ficar assim entregue ao sexo, de ficar entregue a... E aí se perde, aí faz besteira, aí comete ofensas. Então mesmo entre os celestiais, o que dizer? E nós seres humanos, então. Então a tendência é essa, quem se dedica a esse caminho vai pisar na bola, vai cometer adharma, vai cometer ações proibidas, que geram violência, que geram dor, e essa dor e essa violência vai ecoar de volta na vida deles, e aí vai ficar pior, e a coisa fica pior, você fica pior ainda, e que nem ele falou aqui, você vai para o inferno, e aí você fica pior, e você continua ficando pior, e fica num ciclo assim de degradação. Krishna dá essa mesma alerta na Bhagavad Gita também, que quem tem essa mentalidade assúrica, que é chamada, ele fala, fica preso nascimento após nascimento, nessa mentalidade assúrica. Você tem que depois quebrar isso, é muito difícil quebrar esse ciclo assúrico. Neste verso, as palavras Sanga, Asatam, Vatidendriyaha são muito significativas. Alguém pode cair em vida pecaminosa em decorrência de má associação, ou mesmo em boa associação, ele talvez deixe de controlar os sentidos. Em última análise, cada entidade viva é responsável por sua situação existencial. Neste verso, a palavra Adharma Rataha indica que aqueles que estão ocupados em excessiva vida sexual, consumo de carne e de bebidas alcoólicas e outras atividades inauspiciosas que transgridem os códigos da vida humana civilizada. Estando no modo da ignorância, essas pessoas desenvolvem uma mentalidade tão cruel que não consideram completa nenhuma ocasião festiva sem o consumo de grandes quantidades de carne obtida através do abate de animais desamparados. Por fim, essas pessoas ficam influenciadas por fantasmas e espíritos que as excluem de toda a capacidade de discriminar entre o certo e o errado. Perdendo todo o sentido de decência, elas se tornam candidatos idôneos a entrar nos modos mais tenebrosos da existência material. Às vezes, esses carnívoros intoxicados e luxuriosos. Ficou bom, né? Esses carnívoros intoxicados e luxuriosos. Quem conhece um desses? Quem foi um desses?
considerando-se piedosos, oram a Deus de maneira inútil. Afligido por inúmeros desejos materiais, eles passam de um corpo material para outro sem experimentar a verdadeira felicidade. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ressaltou que a vida material é tão perturbadora que mesmo que se permita a alguém viver por todo um dia de Brahma, cerca de 8 bilhões 640 milhões de anos, ele afinal será afligido pelo medo da morte. De fato, se o próprio Brahma é perturbado pelo medo da morte, que se dizer então de minúsculos seres humanos que vivem no máximo míseros 70 a 80 anos. Logo se afirma aqui, Kim Sukham Martya Dharminaha, que felicidade há de se encontrar dentro do doloroso domínio da ilusão material. Legal, né? Então, alguma pergunta sobre esse verso? Bem divertido, né? Vamos ler o verso 30, então. Lokanam lokapalanam madbayam kalpajivinam brahmanopi bayam mato dvipararda parayushaham. Lokanam em todos os sistemas planetários. Lokapalanam e para todos os líderes planetários, tais como os semideuses. Mat, de mim. Bhayam, existe medo. Kalpa divinam, para aqueles que vivem por um kalpa, ou dia de Brahma. Brahmanaham, do Senhor Brahma. Api, mesmo. Bhayam, há medo. Mataham, de mim. Dviparardam, 2 parardas, totalizando 311 trilhões e 40 bilhões de anos. Para Supremam, Ayushaham, cuja duração de vida. Tradução. Em todos os sistemas planetários, desde os celestiais até os infernais, e para todos os grandiosos semideuses que vivem por 1000 ciclos de yuga. Existe o medo de mim sob minha forma do tempo. Mesmo Brahma, que possui a suprema duração de vida de 311 trilhões e 40 bilhões de anos, também tem medo de mim. Vou repetir sozinho. Em todos os sistemas planetários, desde os celestiais até os infernais, e para todos os grandiosos semideuses que vivem por 1000 ciclos de yuga, existe o medo de mim, sob minha forma do tempo. Mesmo Brahma, que possui a suprema duração de vida de 311 trilhões e 40 bilhões de anos, também tem medo de mim. Então, Krishna faz essa declaração bem magnífica, né, na Bhagavad Gita, no capítulo 11, que ele é o tempo. Kalo Ashmi. É um ponto bem interessante das inscrições de Deus na cultura védica é esse, né, que Deus é o tempo. Que é essa força, né, na física, quem estuda um pouco de física sabe que mesmo entre os físicos, né, é um grande assim, desconhecido, né? O que é o tempo, né? O maior físico da atualidade,
Stephen Hawking, aquele, né, do Hawking, aquele da cadeira de roda, ele dedicou a vida dele a estudar o tempo. Então é um tema assim, bem assim da ciência, da física de ponta, assim, o que é o tempo, né? É difícil de entender. Que força é essa? Que é implacável, né? Que força implacável é essa? E em termos matemáticos, o tempo pode ir para frente e para trás, mas na realidade ele só vai para frente. O que é essa coisa que a gente não consegue, né? Por que não consegue voltar aqui? E porque é um mistério mesmo, né? Porque é Deus. O tempo é Deus. E é uma força que tudo destrói, né? Olha que força que é o tempo, né? Pensa bem, né? O que é essa coisa que está empurrando tudo, né? Fazendo tudo agir? Implacável, né? Todos decadência, destruição, tudo sendo empurrado assim, imagina o universo inteiro, né? Todos os seres envelhecendo, todas as coisas decompondo, sistemas, tudo, né? Que força, né? Só pode ser Deus, né? Levando a destruição do universo mesmo. Né? A cultura védica e a física moderna concordam com esse ponto, que o universo tem um tempo limitado. E no final, esse universo também é destruído. O Sol destruído, o planeta Terra, o sistema solar, tudo isso vai acabar. A cultura védica fala assim também, a física moderna também. Né? Então tudo vai acabar. E quem é que está empurrando isso? Que força é essa que está destruindo, né? Que tem a capacidade de destruir todo o universo? É o tempo, é Deus. E quando a pessoa está com a consciência externa, como a gente falou algumas aulas atrás também, por mais que você queira, tem tudo legal, tô com tudo, né? Tô com super grana no banco, poder, corpo, exércitos, casas, planetas, tudo à disposição. Mas e a tal da morte, né? Tem jeito, né? Ninguém escapa da tal da morte. Tá aí, tá vindo, né? Tá te esperando. Você pode ter tudo montado, você pode ser dono de todos os hospitais, até nos planetas celestiais, com medicina perfeita. Mas aí, a morte está vindo. Né? Como Krishna falou no outro verso, como é que você vai se divertir, né? Ele falou assim, o prazer do condenado. Né? Aí foi mencionado assim, a pessoa recebe aquela última refeição, né? E aí, você vai ser morto. O que você quer? Qual que é a última refeição? Última refeição. Deve ficar tudo. Nem o nosso almoço baiano, não vai descer, né? Como é que você vai comer aquela acarajé? Pô, vamos matar daqui a 2 horas. Não vai descer a acarajé, né? Vai ficar travada. Não tem jeito. Então é assim, a felicidade do condenado, como é que você vai... vamos nos divertir, vamos lá, mas peraí, a gente não vai morrer daqui a 2 horas? Mas vamos lá, vai ser legal. Não tem sentido, né? Então tem essa alerta, vai acontecer, né? Isso aí vai ser certo, né? Ninguém pode falar que não, né? E não é só para o humano, porque tudo é relativo, né? Então a gente tem a nossa vidinha aqui de 100 anos e tal, mas para o celestial que vive 1000 eras de yuga, das yugas, né? Milhões de anos, e até o Senhor Brahma, que tem essa extensão de vida que parece absurda para a gente, 311 trilhões de anos, porque ele vive toda a duração do universo. Mas ele vai morrer também. E para ele o tempo é relativo. Então para ele não parece os nossos 311 trilhões de anos, para ele parece 100 anos que nem o nosso. Tudo é relativo. Então ele está vendo a morte dele se aproximando também. E se você acha que você precisa do externo, você acha que as coisas têm que vir de fora para dentro, como é que você vai fazer com a morte? Não vai ser legal, né? Então a morte é o grande teste para você inverter. Então, de dentro para fora, aí não tem problema a morte. Primeiro ensinamento do yoga, você não é o corpo. Você é um ser eterno. Krishna começa a Bhagavad Gita assim, né? Não, você é um ser eterno, a morte os sóbrios não se perturbam com a morte. Ele fala que nem trocar de roupa. Então se você está na consciência correta, tudo bem, trocar de roupa, ninguém tem problema de trocar de roupa hoje, né? Tudo bem. A roupa estava suja, velha, peguei roupa nova. Então Krishna compara assim, trocar de roupa.
Ninguém se preocupa em trocar uma, né? Tirar uma roupa velha e comprar uma roupa nova. É até legal, né? Mas isso você está vendo de dentro para fora. Agora de fora para dentro, aí a morte é terrível, né? É o fim de tudo, é o medo total, é o encerramento de tudo que você fez. Então, como eu falei no outro dia aqui, é um teste. Você como um yogi, como um transcendentalista, não é que é em baixo astral que a gente vai ficar pensando em morte, todo mundo vestido de preto, não é isso. Mas você tem que considerar o assunto de morte. Você tem que pensar, e aí, como é que eu estou em relação à morte? Estou pronto para morrer? Porque se eu tiver, é porque eu estou bem. É porque eu estou realmente já vibrando e vivendo a minha realidade. O verdadeiro eu. Se eu não estou, aí é porque eu estou muito ligadão aqui fora. Por que eu estou tão ligadão? O que está acontecendo que eu estou tão ligado à minha realidade externa? Por que eu estou tão apegado ao meu corpo, a essa vida, a essa encarnação? O que está me arrastando? O que está me prendendo aqui tanto? Aí você tem que trabalhar. O que está acontecendo aqui? Por que eu não estou em boa consciência? Por que eu não estou vendo as coisas como elas são? Então a gente tem que trabalhar isso. É um trabalho legal de fazer, sabe? De você se perguntar, volta e meia, te pega de surpresa assim, e você se pergunta, vem cá, estou pronto para ir agora? Você está pronto para ir agora? Não, peraí, agora não, falta... Não, aí já... Tem que ficar legal. Você vai ficar todo estranho, desligado do mundo? Não, você está fazendo tudo, você está na atividade, você é uma alma eterna, sempre ativa. Então você está sempre ativo aqui, se não tiver que ficar aqui, você fica ativo em outro lugar. Você está na atividade, você não está se retraindo, você está vivendo, porque você é vida. A morte é só ilusão. Você é vida. A vida é a realidade. A morte é uma ilusão. Então você está vivendo, porque você vai deixar de viver? Não, imagina. Você está vivendo a toda, com todo amor, com toda entrega, toda atividade, fazendo de tudo, fazendo o melhor. Mas Krishna pode querer que você trabalhe em outro lugar. A qualquer instante ele fala, não, vem cá. Vem pra cá, vem pra mim, vai pra lá. E você não pode ficar, não, eu não quero. Não, você vai de que jeito? Então tem essa alerta da morte. E quem é materialista tem medo da morte. Tem até um papo furado assim, não, eu não tenho medo da morte. O materialista às vezes fala assim, não tenho medo da morte porque a morte é até bom, porque assim eu valorizo a vida. Meu mestre fala, isso é papo furado. Ele fala assim, isso é irracional. Se você valoriza algo, você não pode dizer que você não se preocupa em perder aquela coisa. Ninguém pode falar que aprecia dinheiro mais porque pode perder todo o dinheiro. Não, e você não acha que não tem problema nenhum perder todo o dinheiro, porque assim faz eu apreciar mais meu dinheiro. Vem cá. Não, se você gosta de dinheiro, você não quer perder dinheiro. Né? Você não quer ficar sem. Se você gosta de saúde, você não quer ficar doente. Não, doença é boa porque eu valorizo mais o meu estado saudável. Papo furado, né? Se você gosta de ficar saudável, você não quer ficar doente. Não precisa ficar doente para... Então dizer assim que não tenho medo da morte faz parte da materialista que fala assim. É mentira, né? Quando chega na hora mesmo lá, vai morrer de medo, né? Porque vai fazer o quê? Tá indo para onde? Insegurança, né? O que está acontecendo? E quando morrer mesmo é que vai levar um susto, né? Tô vivo ainda. Aí que vai ficar ruim, né? Oh, não! Não acabou! Tem cenas dramáticas, se vocês quiserem ouvir assim um relato bem dramático assim dessa transição da vida para a morte. Escutem a história de Dhruva, escutem a história de Ajamila, obrigado. Graças. Escutem a história de Ajamila. A história de Ajamila é um dos livros em áudio que você pode baixar lá no meu site. É uma história bem legal, bem importante. É uma história assim, importante da tradição. E lá tem um relato bem
bem intenso, assim, bem, né, bem gráfico desse momento da morte. E que acontece, quase acontece, sabe? Aí você entende bem esse processo, assim. Então, assim, o materialista vai levar um susto. Não vai ser legal. Não vai ser um momento interessante, não. Então, assim, você tem que trabalhar isso, porque você não é o corpo, né? Então, tem que estar pronto para sair dele. Okay? Então, tem esse medo geral. Então, essa alerta sempre tem nas escrituras védicas, né? Que, olha, não é só vocês que têm medo, não. É geral. Até o Senhor Brahma. Até o ser mais elevado do universo, ele também tem medo da morte. Isso aí é geral. Significado. Há muitas afirmações em toda a literatura védica que provam que até os grandes semideuses temem a potência temporal da suprema personalidade de Deus. Nem mesmo nos planetas celestiais existe alívio das misérias da vida material. Nenhuma alma condicionada pode viver para sempre, como foi demonstrado claramente através da morte de Hiranyakashipu e de outros demônios. Visto que até mesmo os semideuses temem a potência temporal da personalidade de Deus, é fácil concluir que Krishna é a verdade absoluta e que ele é eternamente o controlador supremo de tudo e de todos. O Senhor Krishna é o único refúgio verdadeiro. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Deu para entender bem? Então esse capítulo é bem interessante, né? Um capítulo fascinante que Krishna está pessoalmente apresentando assim os defeitos da vida material, comparando diferentes filosofias de vida material, diferentes conceitos, por exemplo, Pavriti Marga, Nivriti Marga, o conceito dessa filosofia, daquela, fazendo isso, fazendo aquela outra coisa. Ele está analisando todas as opções, ele está vendo todo o leque completo do que você pode fazer sem ser um espiritualista. Ele está analisando todas as possibilidades e para cada uma ele fala, olha, é assim, mas olha o problema, tá. E tem isso aqui, mas olha o problema, isso. Mas tem isso aqui, mas olha isso aqui. É bem legal. Porque em vez de só falar para não fazer, que é ruim, ele explica por que é ruim. E essa é a nossa ideia, a gente não está só querendo, não é dogma, não é questão de, faz assim porque eu estou falando. Deus está mandando. Não. Precisa pensar. Pensa bem. Qual que é a sua proposta? O que você tem a propor? Você tem que pensar assim, qual que é a sua proposta? Tem uma proposta aqui, qual que é a sua proposta? E você pode se aproximar do mestre espiritual e falar, vem cá, eu estou achando que melhor seria fazer isso. E você pode ouvir dele uma resposta racional. Nessa linha você não vai ouvir tipo assim, não, olha, fica quietinho, isso é besteira. Não fala besteira não, fica quieto e segue o que eu estou te falando. Não é a nossa linha. A nossa linha é, não, você quer? Olha só porque não é legal, por isso. Bem racional, assim, bem aqui no seu plano eu vou falar porque não é legal. Não é assim, não é porque eu... Não, aqui, sem você acreditar em alma, em Deus, em Krishna, esses argumentos aqui são válidos. Né? Apresenta argumentos válidos para você entender que, olha, eu devo usar essa vida humana para buscar uma alternativa. Essa é a ideia. Esse é o chamado. Vamos usar a vida humana, que é para isso que ela serve, para buscar uma alternativa. Será que tem uma outra maneira de eu viver ou eu vou viver como os animais vivem? Essa é a ideia, porque a gente pode glamorizar o tanto que quiser, mas enquanto você não tiver essa dimensão espiritual, a vida humana não é diferente de uma vida animal. Mas eu tenho arte e não tem arte na natureza? Eu tenho sociedade organizada e não tem sociedade organizada na natureza? Eu tenho casa e não tem casa na natureza? O que você vai fazer? Qual que é o diferencial? Diferencial é que na vida humana a gente tem a capacidade de razão. Esse é o diferencial. Agora, se você usa a razão só para
multiplicar o seu desfrute material para ser um animalzinho mais esperto, como a gente é, isso aí não quer dizer nada. Então essa é a ideia, você buscar essa vida alternativa. Como é que eu posso fazer para ir além do conceito material? Será que tem? Será que é legal? Devo pesquisar esse assunto? Esse é o convite. Bom. Então, muito obrigado por seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Hare Krishna. Alguém quer fazer uma pergunta, já que o vídeo vai ser desligado? Não, essa pergunta vai ser desligado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora que desligou, quer fazer uma pergunta.